Olá, esse é o programa Palavras Consoladoras, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul. Trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus e seus exemplos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Seja bem-vindo. Hoje, nós temos em nossa companhia, como convidado, Fabiano Aita, palestrante do Centro Espírita Alunos do Bem, presidente da AME Caxias do Sul e médico, estará conosco para falarmos no tema de hoje. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Agradeço enormemente a UME, a União Municipal Espírita, e ao programa Palavras Consoladoras. Um abraço também a todos os amigos que nos assistem pelas redes sociais, que possamos refletir juntos, nesse momento, sobre o Evangelho e os temas relacionados à espiritualidade e saúde. Nosso tema de hoje, substâncias químicas e o perispírito. Podemos verificar, de acordo com as obras de Allan Kardec, pelo Livro dos Espíritos, e o livro Capacitando o Apoio Fraterno, que nos orientam para a conclusão de que nossas ações na vida perpetuam em nosso corpo fluídico, perispírito, que levamos em nossa caminhada na eternidade evolutiva. No livro Capacitando o Apoio Fraterno, item 2.3, em seu resumo, ele nos traz uma conclusão, conforme o Relatório Mundial sobre Drogas 2013 das Nações Unidas, que drogas ilícitas, e inclusive inclua as lícitas, colocam em risco a saúde, o bem-estar das pessoas no mundo afora. Ameaçam a estabilidade, a segurança para o desenvolvimento econômico e social. E trazem também um caráter pandêmico muito grave, seduzindo crianças, adolescentes e adultos, formando dessa forma abismos físicos e morais. Diante disso, pergunto, ao analisarmos o uso de substâncias químicas, o que pode comprometer o corpo físico, Fabiano? Então, Jair, tu colocaste muito bem nessas informações que o uso de substâncias químicas diversas, lícitas e não lícitas, tem uma utilização muito difundida, né, em nossa sociedade. E isso acontece desde tempos imemoráveis. Então, desde que a civilização tem esse registro, se usou substâncias. E muitas vezes substâncias, elas estão relacionadas com questões culturais de uso também, o que não as torna mais seguras. E esse é o grande problema. Então, as substâncias químicas que causam dependência e drogas psicoativas vão causar lesões no sistema nervoso central, né, através de um processo de recompensa. Então, elas interferem na produção da serotonina no cérebro, e eu obtenho recompensa no seu uso. E por isso que não é seguro nenhum tipo de uso, nenhuma dose segura. O que acontece? Eu começo a utilizar, eu obtenho recompensa com aquilo, e eu tenho uma tendência a cada vez a aumentar a dose. E conforme eu vou aumentando a dose, eu vou tendo mais repercussões e mais danos. Nós temos os danos no sistema físico como um todo. Então, o sistema cardiovascular, né, pressão arterial, coração, rins, especialmente no fígado, relacionado ao consumo de álcool, né? Nós temos o grande problema de óbitos através da condução de veículos, né, sob a ação de substâncias entorpecentes, álcool e drogas, com um grande número de acidentes, né? Nós temos também acidentes de trabalho. Então temos muitos acidentes de trabalho, morte durante o trabalho,
que os indivíduos vão alcoolizados na segunda-feira, depois de um final de semana, e tem um acidente de trabalho, uma amputação de um dedo, né, uma lesão num braço, ou até o óbito. Então, no corpo físico, os danos são muito grandes e que a gente sabe, e muito bem documentados. O que coloca uma situação assim, existe uma dose que é segura para se utilizar uma substância psicoativa? É muito difícil. Nós sabemos que nem todos os usuários de drogas psicoativas, lícitas e não lícitas, e também de tabaco, eles vão virar dependentes, ou vão ter uma dependência química. Então, para haver uma dependência química, eu tenho que ter o uso, mas eu também tenho que ter uma predisposição individual, uma tendência, muitas vezes, genética, hereditária. E do ponto de vista espiritual, nós sabemos que esse indivíduo, esse espírito encarnado, muitas vezes traz de outras reencarnações, de outras experiências, uma tendência a desenvolver o vício. Até porque talvez ele já tenha passado por isso em outras existências. E como nós bem sabemos, que o livro dos Espíritos nos coloca, que a prova que o espírito passa nessa reencarnação é uma maneira pela qual ele vai superar tendências que o fizeram cair em outras vidas. Então, se eu já tive problema com o uso de substâncias, eu devo muitas vezes passar ou ter o contato, ou até experienciar isso e trabalhar em mim os aspectos de autocontrole, os aspectos de autopercepção, de autoconhecimento, sabendo que esse tipo de escolha que eu faço na minha vida não vai me ajudar, não vai me auxiliar na minha evolução e, muitas vezes, vai levar novamente à queda, ao vício. E vamos tocar nesse assunto mais na sequência da nossa conversa, mas as lesões no perispírito, pelo uso de substâncias químicas, elas se traduzem em repercussões nessa existência e em existências futuras. Ou seja, o perispírito ou o corpo espiritual, ele é uma maneira, é um armazenamento. Eu brinco nos nossos grupos de estudos, que o perispírito são gavetas que eu vou preenchendo ao longo da minha existência. O corpo espiritual é o molde desse corpo físico. Então, toda e qualquer característica física que eu vá manifestar, eu produzi através do meu pensamento e das minhas atitudes no processo reencarnatório. Ou seja, eu manifesto nesse corpo físico todas as características necessárias para a minha evolução, inclusive minhas doenças. Só que o que acontece? Ao longo da minha vida, tudo aquilo que eu faço, que eu penso, todas as escolhas que eu determino, que eu faço, eu vou armazenando no meu perispírito. E fazendo dessa forma alterações e desequilíbrios nos núcleos de energia que vão levar a lesões perispirituais. E essas lesões perispirituais podem se manifestar como doenças físicas nesta encarnação ou em reencarnações futuras. Ou seja, então eu leso o meu cérebro físico através do uso de um crack, de uma maconha, de um opioide, de um barbitúrico. Sim, eu leso. Mas eu também leso o meu cérebro perispiritual. Eu comprometo a manifestação lá no meu cérebro perispiritual, nas células, nos neurônios perispirituais. E essa lesão vai ficar armazenada. Mesmo que esse corpo físico se desfizer, eu tenho já uma contraparte, uma lesão perispiritual. E só finalizando essa questão, nós temos a questão do suicídio indireto, que nós sabemos, né? Então, toda vez que eu faço uso de algum tipo de substância, ou que eu tenho alguma atitude na minha vida, vamos fazer um exemplo. Então, se eu opto por não praticar atividades físicas, ou ter uma vida sedentária, e com isso eu adoeço, eu estou comprometendo uma programação reencarnatória. E posso estar cometendo um suicídio indireto, abreviando o meu tempo de vida corporal através de hábitos, através de escolhas que eu faço nessa minha existência. Muito bem.
como bem colocaste, né, Fabiano, o perispírito, lá na questão 93 do Livro dos Espíritos, como um fruto, né, um abacate, onde a semente é o corpo e o epiderme que o envolve é o perispírito. Então, de uma forma simples para nós refletirmos. Falaste muito bem sobre o uso de drogas que leva ao suicídio e compromete o perispírito para novas existências. Então, para nós irmos para a última questão aqui, como o dependente químico pode se precaver do uso de drogas, sabendo de sua impotência perante esse uso? Ok. É uma pergunta bastante complexa. Então, a própria OMS, como tu mesmo colocaste, ela descreve muito bem o impacto das drogas, de todo tipo de substância psicoativa ou substâncias como o tabaco no nosso corpo físico e na sociedade. E por incrível que pareça, a gente vê que o tabaco é a droga que mais causa lesões físicas, por incrível que pareça, e mais causa impacto em mortes, em adoecimento. E aqui esse tipo de questão que tu colocaste talvez seja o ponto mais complexo de todos que nós abordamos até agora. Nós vemos que a prevenção das drogas, ela se dá através, inicialmente, de um bom ambiente familiar. Então, nós vemos que é na família que nós plantamos as sementes desses indivíduos, dessas crianças, desses adolescentes, terem base, terem ferramentas para conseguir passar por um período difícil, que é esse período de adolescência, que é o principal, ou muitas vezes o primeiro contato com drogas. Até os 10 anos de idade, a psique desse espírito está muito relacionada com a influência paterna e materna. A partir dos 10 anos, eu começo a me espelhar no meio, nos indivíduos, nas amizades, nas outras pessoas, nos meus companheiros, meus colegas, e muitas vezes ali eu tenho o primeiro contato com a droga. Se eu não tiver um bom embasamento familiar, se eu não tiver um bom exemplo da família, um lar acolhedor, talvez eu consiga ali uma fuga, muitas vezes, de ambientes familiares tóxicos, né? Então, nós vemos, pela OMS, que estudando crianças e adolescentes que caem nas drogas, muitas vezes eles vêm de lares sem uma figura paterna presente. Eles vêm de lares estruturados, de lares onde existe abuso de drogas, onde tem abusos físicos ou psíquicos, maus tratos, né? Há uma incidência maior de uso de substâncias químicas em faixas etárias, em nível sociocultural um pouco mais baixo, apesar que as drogas estão em todos os níveis socioculturais. O que a gente quer colocar com isso é que o ambiente em que não há acolhimento, não há um amparo adequado, uma família desestruturada, é um grande facilitador para o uso de substâncias, né? Então, se eu, usuário, eu dependente químico, começo a entrar, a manifestar essa doença, eu tenho que me recolher muitas vezes, saber que um lar desestruturado, com codependentes, com uma estrutura psicológica que apoia ou que não me dá o apoio necessário, muitas vezes não é a única saída. E aqui entra, já indo para o finalizando, a importância de 2 ambientes no tratamento do dependente químico, que é a casa espírita e que são os grupos de apoio, né? Os grupos de apoio estruturados nos 12 passos, como os AA, como os Al-Anon, né, os narcóticos anônimos, tem todo um preparo, toda uma estrutura de acolhimento desse dependente químico, e toda uma orientação, fazendo com que ele se dê conta que ele precisa de ajuda, né? E que, ao precisar de ajuda, ele reconheça que sozinho ele não consegue dar esse passo, que tem pessoas que vão que vai o acolher e vai o auxiliar nessa luta, nesse trabalho.
E a partir daí ele consegue se dar conta que, como ele tem uma doença, ele parte de parar de se culpar. Porque muitas vezes a culpa do dependente químico o afasta do tratamento. Né? Afasta, às vezes, da família, porque ele se acha culpado. Porque como que ele não consegue parar? Ele tem um ambiente que é acolhedor. Então, o uso, a entrada desse dependente químico, desse usuário, desse irmão que está em sofrimento com substâncias químicas, em grupos de apoio, é importantíssimo. E é um passo inicial no tratamento desse processo. Então, aqui nós temos um tratamento, Jair, que vão ser 3 passos. Um tratamento, muitas vezes, biológico, né? Utilizando-se através de profissionais da área, como psiquiatras, psicólogos, né? Esses irmãos têm comorbidades, então eles têm doenças associadas ao uso da substância. Geralmente doenças de caráter psiquiátrico, como doenças de humor, transtornos bipolares, esquizofrenias, né? E depressão. Né? E essas doenças agravam o risco de suicídio. Então, nós temos que estar muito atento à questão do risco de suicídio sob a influência, né, de substâncias psicoativas, álcool ou outras drogas. Né? Então, necessitamos muitas vezes de tratamentos com o uso de antidepressivos, de antipsicóticos para apoiar esse irmão. Ao alargar a substância química, ele vai precisar do apoio desses grupos de apoio, que nós temos um grande representante no apoio fraterno, que o Jair participa e é um grande defensor, né? Grupos como o Alcoólicos Anônimos, né? Os Narcóticos Anônimos, que também têm uma grande apoio muito importante. E o terceiro passo para nós espíritas é o apoio e o tratamento espiritual, que vai ser dado pela casa espírita. Né? Então, nós sabemos que esse irmão, muitas vezes, quando está em uso dessas substâncias, ele não está usando sozinho. Né? Como diz o apóstolo Paulo, ele está rodeado de uma multidão de testemunhas. Ou seja, nós sabemos a influência de irmãos desencarnados que ainda persistem no vício. Porque, como nós já falamos antes, uma vez que eu uso a substância química, eu emprego no meu perispírito, eu desequilibro o meu perispírito. E ao deixar o corpo físico, eu levo essa dependência, esses transtornos, muitas vezes relacionados no sistema nervoso perispiritual, para o plano espiritual. E chegando lá, eu continuo dependente dessa substância. E ao ficar dependente de substância, eu já não tenho um corpo, eu vou influenciar irmãos encarnados a utilizá-lo. Então, o dependente químico também sofre um processo obsessivo e necessita desse tratamento também na casa espírita, né? Através de um tratamento de desobsessão, de fluidoterapia, passes, e o estudo do Evangelho, e na autoeducação e reforma íntima. Muito bem, Fabiano. As tuas colocações muito produtivas. Podemos concluir, então, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 913, que o vício mais radical é o egoísmo. O dependente químico decide o caminho do vício no seu mundo, na sua definição, e ele sai como filho pródigo. E os codependentes familiares precisam estar prontos para recebê-lo quando ele voltar. Na questão do Livro dos Espíritos 893, fala das virtudes, que são sacrifício dos interesses pessoais pelo bem do próximo, que são essas ações dos grupos e de todos os envolvidos para que a pessoa saia do vício. Então, o Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul, através de sua dinâmica, oferece ferramentas para a mudança de atitudes com responsabilidades, exercitando o amor fraternal para a melhora do dependente químico e dos codependentes, que são os familiares, refazendo o equilíbrio maior para o rumo da paz do Cristo. O apoio fraterno, no momento, está funcionando de forma online. O contato, quem tiver interesse, é Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul, no Facebook. Queremos agradecer a ti, Fabiano, pela presença,
pela sua presença e contribuição no tema de hoje. Eu que agradeço, Jair, a oportunidade de poder refletir junto com vocês, todos os nossos amigos que nos assistem, esse tema muito importante, muito complexo, que desafia a todos nós, como humanidade irmanada, porque todos nós, humanidade irmanada, evoluímos juntos nesse processo, né, de transição planetária para o mundo regenerado. E esses irmãos nossos, que estão em dificuldades nesse momento, necessitam nossa ajuda, necessitam nosso apoio, porque vamos evoluir juntos, uns amparando aos outros. Porque todos nós, na essência, Jair e amigos, somos doentes. Porque todos nós, na essência, ainda não nos transformamos na intimidade. Todos nós, na nossa essência, ainda não nos libertamos do vício, do egoísmo, do desamor, da vaidade, né, que nos amarra, que nos prende. Então, nós necessitamos do nosso apoio, né? Necessitamos desses grupos que apoiam esses irmãos e juntos caminhamos, né, para a nossa evolução. Muito obrigado pela oportunidade de refletirmos. Muito bem, Fabiano. Então, que o Mestre Jesus nos acompanhe, fortalecendo a nossa fé e sigamos no caminho do bem. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.